Olá, alunos! Hoje na nossa aula nós iremos falar sobre o uso do solo e área de karst. Mas afinal, o solo que nós temos no mundo é igual? Não, nós sabemos que não. O solo é diferente e que vai ter uma característica toda particular. Temos no mundo vários tipos de solo, inclusive no Brasil. Eles estão relacionados diretamente à litosfera, ou seja, tudo que acontece na litosfera está ligado ao solo. Eles podem ocasionar grandes problemas para o ser humano, como, por exemplo, deslizamento de terra, desmatamento, construções de áreas irregulares. E nos dias de hoje, nós temos uma ferramenta muito importante, que é o uso da tecnologia, que vai ajudar a mapear as áreas de risco. Essas áreas de risco, muitas vezes, o ser humano ele utiliza ou ele mora de forma irregular, trazendo prejuízo para ele e para todos. Primeiro, nós vamos trabalhar sobre o desmatamento. O que é o desmatamento? É a retirada da, da vegetação para a construção ou até mesmo para a utilização da madeira. Lembrando que o solo, quando ele está com uma vegetação nativa, ele está protegido das gotas da chuva, fazendo com que as gotas da chuva não caiam direto nele, devido à velocidade. Então, vai fazer com que vai ter como uma proteção do solo. E retirando essa vegetação, o solo vai ficar mais exposto. E um dos grandes desafios da humanidade nos últimos tempos, ou nas últimas 2 décadas, é o desmatamento desenfreado, causado principalmente pelo ser humano. E já está comprovado cientificamente que alguns desastres naturais, devido a muita chuva em pouco espaço de tempo, alguns fenômenos atmosféricos estão relacionados diretamente ao desmatamento, à retirada da área verde para a utilização do ser humano. E podemos ter vários fatores para o desmatamento: a exploração de recursos naturais, exemplo a madeira, a expansão da agricultura, principalmente no centro-oeste e na parte norte do Brasil, principalmente para a produção de soja, e a urbanização, que é o aumento das cidades, e nem sempre esse aumento da cidade ele vai estar de acordo com os órgãos ambientais. Aí aqui nós temos 2 imagens para mostrar para vocês. A primeira, desmatamento para a retirada da madeira, e a segunda, queimada. Lembrando que essas 2 formas ela agride diretamente o meio ambiente. Outro fator, na imagem número 2, que as queimadas, ela, principalmente pelos órgãos competentes, não são bem vistas, pois a partir do momento que nós fizemos uma queimada, nós temos um fator que nós não conseguimos controlar: o vento, fazendo com que muitas vezes essa queimada ela se alastre. É o que está acontecendo no Centro-Oeste e volta e meia acontece em alguma outra região do Brasil, principalmente devido ao vento, aos fatores climáticos, e muitas vezes não são recomendados. E lembrando também que os indígenas não faziam as queimadas. Aqui nós também temos mais 2 imagens para mostrar para vocês. Aqui um loteamento, onde provavelmente ali foi retirada uma vegetação nativa para fazer o loteamento, de servir de moradia para os seres humanos. E do outro lado nós temos uma rodovia, e de um lado nós temos uma área florestal, e do outro nós temos uma plantação, uma agricultura. Então, aqui demonstra de como que o ser humano ele utiliza muito bem o meio ambiente. De um lado ele preservou e do outro ele está tentando se desenvolver com a agricultura.
Já sobre as construções em áreas regulares, geralmente essas construções elas são em áreas de declividade, ou seja, áreas de morro. E isso faz com que tenha muito cuidado na hora de se fazer uma casa. E nós vamos entender que muitas vezes essa população não tem esse devido cuidado. As casas não têm condições adequadas para, muitas vezes, para se fazer, ou até mesmo para se morar. Isso é uma grande preocupação. E as ocupações, elas não têm autorização dos órgãos competentes. Ou seja, o governo muitas vezes não consegue controlar a construção dessas áreas regulares. E outro fator, essas áreas geralmente são áreas de preservação ambiental, onde não se poderia estar construindo residências ou casas. E essas áreas muitas vezes não têm a infraestrutura adequada. Não tem luz elétrica, muitas vezes, não tem água encanada, não tem saneamento básico, trazendo grandes prejuízos, tanto para os moradores que moram ali ou para quem mora no entorno. Por quê? Porque o perigo iminente, principalmente em épocas de chuva, é muito grande. Esse é um dos grandes problemas dos grandes centros urbanos no Brasil. Se nós pegarmos o Brasil como um todo, nós vamos ver que as cidades brasileiras não se adequaram a esse êxito rural ou esse deslocamento da população do campo para a cidade. Esse deslocamento do Brasil, ele não foi de uma maneira planejada, fazendo com que essas áreas, hoje em dia, elas estão crescendo muito. E lembrando que áreas irregulares não é somente em áreas de declividade, pode ser em outras áreas, por exemplo, um mangue, uma planície, que muitas vezes não está legalizada pelos órgãos competentes para as pessoas morarem. Aí aqui nós temos duas imagens de construções em áreas irregulares. A da esquerda, nós temos um córrego onde a erosão ela já começou a pegar parte do terreno da casa da frente, e na casa de trás nós já vimos que um dos pilares já está bem danificado. Provavelmente aquela casa deve ter sido interditada pela Defesa Civil e pelos bombeiros. Já do outro lado, nós vimos que aquela casa, aquele pilar, é praticamente o que sustenta ela. Então, o perigo iminente de se morar no lugar daquilo ali é muito grande. Ah, mas por que eles não saem dali e vão morar em outro lugar? Muitas vezes aquele local é o único local que ele tem para morar. De repente, a economia da vida dele toda, ele colocou naquela casa. Então, muitas vezes, ele não tem para onde morar. Então, muitas vezes, se sujeita a ficar nesses lugares. Aqui nós temos mais duas imagens. Uma, o rio, provavelmente uma chuva muito forte, um volume muito forte, que levou praticamente tudo que estava no seu lado, no seu leito. E do outro lado nós temos um barranco que caiu e que está deixando várias casas em perigo. Lembrando que a Defesa Civil e os bombeiros, elas vão nesses lugares, alertam as pessoas para se retirarem. Eles não têm poder de polícia para ir lá e tirar a pessoa. Eles têm que ir no convencimento das pessoas, alertando as pessoas para saírem desses locais. E a área de cárcere, o que são? É uma formação geológica onde predominam rochas muito solúveis ou sofrem transformações na presença de água. A água aqui vai ser um fator principal. Elas podem ocorrer em cavernas e em rios subterrâneos e também pode acumular água para o uso das pessoas, das cidades ou até mesmo do interior. Porém, as consequências podem ocasionar desabamentos, rachaduras e sérias consequências para a população que mora perto. Então, essas áreas de cárcere, ela tem uma
influência muito grande na cidade. Por quê? Porque muitas vezes a cidade ela retira água dessas áreas. E lembrando também que essas áreas são de rochas calcárias, fazendo com que elas não sejam muito duras. Elas em contato com a água, elas sejam mais mole. E aqui nós temos duas imagens de área de castas, uma das cavernas, que nós temos ali, e a outra numa montanha. Como que funciona essa área de castas? A água ela vai penetrar no solo, e se o solo for de origem calcária, o solo vai ficar mais mole e com risco de desabamento, ou como eles falam, colapso do solo. Esse colapso do solo pode ocorrer com essa cratera muito grande no meio da cidade e olhem a profundidade muito grande, fazendo com que essa área seja interditada e tem que ser feita uma manutenção, chamar os engenheiros, chamar os geólogos para ver qual a melhor solução para aquele episódio. Alunos, estudem, façam as atividades. Qualquer dúvida, perguntem para o professor, mande uma mensagem pelo mentor, pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Clipe Escola. E boa semana!